Olá, meu nome é Tarsila Freitas, sou assistente social do Centro de Testagem e Aconselhamento do município de Anchieta e hoje eu venho um pouquinho falar com vocês sobre o Dia Internacional da Mulher, que é comemorado no dia 8 de março. Muitas pessoas não sabem, mas o dia 8 de março é marcado por um contexto histórico, né? Por isso que ele é o Dia Internacional. E essa data surgiu em homenagem às manifestações de operárias pela redução da jornada de trabalho na Europa e nos Estados Unidos no século XIX e início do século XX. A data é emblemática e faz referência a 8 de março de 1857, quando aproximadamente 129 mulheres, tecelãs de uma fábrica em Nova York, foram reprimidas pela polícia e, ao refugiarem-se nas dependências da fábrica, foram trancadas e carbonizadas no local. Isso representa, né, e depois disso, depois de um tempo, esse dia ele se tornou o Dia Internacional da Mulher, inclusive para homenagear essas mulheres que foram vítimas de uma violência. E, historicamente falando, as mulheres, infelizmente, têm um histórico de violências e ausências de direitos constantes. E não é à toa que esse dia é um dia marcado muito mais por uma luta, né, das mulheres em conquista, em busca dos direitos, do que um dia qualquer. Outra informação que é válido a gente estar conversando também é sobre a conquista cronológica desses direitos, porque muitos dos direitos eles foram estabelecidos para os homens e para as mulheres, aconteceu só depois de anos, depois de tempos, e a partir mesmo de revoltas, de protestos e de muita luta. Por exemplo, é um direito que hoje em dia a gente não dá, às vezes, tanta relevância ou não pensa muito, mas o direito do voto, que hoje em dia é um voto obrigatório e todo mundo tem o dever e o direito de votar. Até 1932, a mulher ela não tinha esse direito, apenas os homens. Então, a partir de 32, somente que as mulheres começaram a votar. Outra conquista que é importante é a gente falar da igualdade de direitos, que infelizmente, até hoje em dia, isso é muito difícil de acontecer na prática. Então, por conta dessa desigualdade muito relevante, em 1945, a Organização das Nações Unidas, eles fizeram uma carta para igualdade, para que se tivesse igualdade de direitos entre homens e mulheres, reconhecida internacionalmente. Em 1951, foi aprovada pela Organização Internacional do Trabalho a igualdade de remuneração entre o trabalho masculino e o feminino. Infelizmente, isso é algo que as mulheres ainda vêm lutando, né? Não só da igualdade salarial, mas também com relação ao garantias de alguns cargos, principalmente cargos de gestão, a maioria ainda são ocupados por homens, cargos políticos, a maioria é ocupada por homens, e algumas profissões específicas que as mulheres ainda sofrem muito preconceito. Motorista é uma delas, dentre outras, que é dominada por homens e os homens, de certa forma, alguns não acham legítimo que a mulher ocupe aquele espaço. Apesar, né, voltando agora à ordem cronológica dos direitos, apesar da Organização Internacional do Trabalho ter aprovado esse documento em 1951, isso ainda era muito difícil de acontecer no Brasil, até porque o homem ele era considerado até mesmo pela lei
o chefe de família e a mulher era como se fosse documentado que seria dona de casa e a mãe. Então, por conta disso, do homem ser o chefe de família e ter um mandar na mulher, a mulher, apesar de, né, ter um certo direito, bem entre aspas, de trabalhar, a mulher ela precisava de autorização do marido, o marido autorizando que a mulher trabalhasse. Então, muitas das vezes as mulheres não trabalhavam porque o marido não permitia. Então, em 1962, foi criado o Estatuto da Mulher Casada, em que a mulher ela não precisava mais de autorização do marido para trabalhar. Além disso, até 1962, se os homens e as mulheres se divorciassem, não existia um regulamento do divórcio, mas caso as mulheres e os homens se divorciassem, teria que ter um motivo. Os homens, eles naturalmente, automaticamente, ficavam com a guarda dos filhos. As mulheres não tinham o direito de recorrer às guardas, até 1962. A partir de 1962, inclusive com esse estatuto, foi regulado o seguinte: se a mulher não tivesse culpa do fato da separação, do motivo da separação, ela poderia ficar com a guarda dos filhos. Caso ela tivesse culpa, ela não poderia ficar com a guarda, e se o casal tivesse culpa, os dois em conjunto, a guarda poderia ser recorrida judicialmente. Mas mesmo assim, na maioria das vezes, a guarda ainda ficava com os pais. Com a evolução das leis, em 1977, foi criada a Lei do Divórcio, que aí, a Lei do Divórcio, ela sim estabelecia uma igualdade jurídica entre homem e mulher, principalmente com relação à guarda dos filhos. Então, eles poderiam recorrer e teria igualdade jurídica para quem ficasse com os filhos. E sempre ocorreu, né, infelizmente, a questão da violência doméstica. Por muito direcionado mesmo ao contexto histórico, né, do homem, do papel do homem e da mulher na sociedade. Durante muito tempo, a mulher ser submissa ao homem, legalmente falando, né? Antes a mulher, ela era patrimônio do pai e ela deixava de ser patrimônio do pai para ser patrimônio do esposo. E depois de um tempo conquistando, né, tendo garantia de direitos, e com relação ao conservadorismo, infelizmente, cada vez mais foi aumentando a questão da violência contra as mulheres. E a partir de 1980, foram recomendados a criação de centros de autodefesa pelo país. E aí ele era uma forma de tentar impedir ou diminuir a violência contra a mulher. E o lema desses centros era quem ama não mata. Só para a gente ter uma ideia, em 1980 não existia nem o Sistema Único de Saúde e o Estado já estava preocupado com a violência doméstica por conta mesmo dos números que, desde quando se registra, existem dados epidemiológicos, registros sistematizados de delegacias, a gente percebe um aumento muito grande em casos de violência, em casos de feminicídio. E aí, em 85, surgiu a primeira delegacia de atendimento especializado à mulher. E ela foi instituída, foi criada lá no estado de São Paulo. Só que não existia uma lei, uma regulamentação para isso. Então, esses atendimentos especializados, eles ficaram muito centralizados nas grandes metrópoles, né? Nas grandes capitais do Brasil.
E, infelizmente, a violência ela continuava tanto no capital quanto na região também rural. E aí, quando foi em 2006, então, né, de 88, eu acho que antes da gente falar de 2006, é importante também a gente conversar um pouquinho sobre o marco legal de 88, que foi a Constituição Federal, que aí derrubava todas as outras leis mais conservadoras e a Constituição Federal de 88 ela foi um marco não só da democracia, do Estado Democrático de Direito do Brasil, quanto também da igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres garantidos na lei. Então, é muito importante a gente lembrar da Constituição Federal com relação à garantia de direitos. Agora, o último dos marcos assim mais importantes em 2006, quando foi sancionada a Lei Maria da Penha. E para quem não sabe, a Lei Maria da Penha, ela é uma lei, né, por conta da Maria da Penha, que era vítima constante de violência doméstica pelo seu marido. E ela sofreu durante anos. O marido dela proibiu ela de trabalhar, depois proibiu ela de sair de casa. E ela era vítima constante de violência doméstica. E por mais que ela procurasse direitos, chegou a denunciá-lo, como não existia nenhuma lei específica para tratar desse crime, ele nunca tinha uma punição mais rígida. Então, geralmente eram punições de cesta básica ou de fazer algum serviço para a comunidade, e ele nunca ficava detido. Todas as vezes que ela denunciava, ele voltava e a agredia mais. Ele tentou matá-la 3 vezes. Uma delas, ele acertou, né, alguns tiros nela, e aí ela ficou deficiente física. Hoje em dia ela anda na cadeira de rodas por conta da consequência da violência que ela sofreu. E aí, por ver, depois dessa última tentativa, que ela conseguiu se libertar dele, sair de casa, procurar ajuda com familiares, com o Estado, e ela via que não tinha um resultado muito plausível, um resultado mais eficaz, então ela começou a ir atrás, mesmo de políticos, de instituições não governamentais, órgãos internacionais, para recorrer ao direito das mulheres. E aí, nesse movimento, surgiu um grande movimento no Brasil da luta a favor do direito da mulher, principalmente com relação à violência doméstica, e aí foi criado em 2006 a Lei Maria da Penha, mas foram anos de luta para que essa lei fosse criada. Hoje em dia, muitas pessoas questionam essa lei sem saber um pouco de como ela funciona, dos fundamentos. Mas essa lei, ela é muito importante. Por quê? Porque ela, primeiro, que ela vai definir o que é violência. Então, a lei ela fala de quais são os tipos de violência, que existem várias. Não é só violência física, né? Então, antes, a mulher ela tinha que ir na delegacia, ela tinha que provar que ela tinha sofrido uma violência. E a partir da Lei Maria da Penha, não. A violência verbal é um tipo de violência, violência psicológica é um tipo de violência. Então, a mulher poderia denunciar outros tipos de violências também. Ameaça, e aí, além disso, também foram criados, a partir da Lei Maria da Penha, em todo o Brasil, foi regulamentado para que fosse criado delegacias especializadas de atendimento à mulher. Porque a maioria das carreiras policiais são formadas por homens. E as mulheres, além de sofrerem a violência em casa, quando elas procuravam os direitos delas, acabavam também sofrendo outro tipo de violência, que eram nos atendimentos. Chacota, às vezes zombavam, às vezes até mesmo os policiais se negavam a fazer o boletim de ocorrência, naquele discurso muito que entre marido e mulher não se mete a colher, mas não é muito bem assim. Então, hoje em dia, em todo o Brasil, existem essas delegacias especializadas e a maior parte da equipe são mulheres. Então, os concursos, os contratos, eles tendem que quando, né, se aprovem mulheres, essas
mulheres geralmente são direcionadas por essas delegacias, que isso faz com que também as mulheres sintam-se mais, tenham mais coragem de estarem denunciando e procurando esse tipo de serviço. E mesmo assim, ainda continua um aumento muito considerável nos casos de violência doméstica em todo o mundo. E se falando de Brasil, então, os dados eles são absurdos, apesar de ter toda essa evolução na lei, na legislação. Só para vocês terem uma ideia, com relação à violência doméstica, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, em 2019, a Justiça ela teve mais de 1 milhão de processos contra a violência doméstica no país e cerca de 5.000 processos com relação ao feminicídio, mulheres que infelizmente foram mortas por conta da violência doméstica. Então, os dados eles são muito alarmantes e muito preocupantes. E hoje em dia, infelizmente, nós que somos mulheres, ou as pessoas que têm filhas, existe um medo constante desse tipo de violência fazer parte da vida dessas mulheres. O medo não só de uma violência do homem, esposo contra a mulher, esposa, mas medo de qualquer tipo de homem, medo do assédio moral no trabalho, o assédio sexual na rua, medo de andar sozinha à noite, o medo de usar qualquer tipo de roupa ou uma determinada roupa e chamar atenção e de homem achar que está sendo provocado por aquele tipo de roupa. Enfim, de ficar com medo de sair sozinha pelo fato de ser mulher, de ser assediada em transporte público. E nós que somos mulheres, nós sabemos que esses medos fazem parte da nossa rotina. E o quanto que isso é ruim pra gente, o quanto que isso impede a gente de viver livre, de fato. Então, que o dia 8 de março, ele seja um dia de reflexão, um dia que a gente consiga ter consciência do que de fato ele representa e um dia que a gente também pare para pensar um pouco no que ele é, o que ele comemora, por que ele existe e que a gente tenha mais consciência, a gente que eu digo, a sociedade no geral e não só as mulheres, da importância dessa igualdade dos direitos entre homens e mulheres, da igualdade com relação a todos os tipos de direitos, principalmente essa questão da violência contra a mulher, que ainda é muito gritante na nossa sociedade e o quanto que a mulher, muitas das vezes, tem o seu direito impedido, muitas das vezes até um direito simples de ir e vir, pelo fato de ser mulher. Então, que a gente lute por uma sociedade em que, de fato, o medo não permaneça e que o direito sobrevaleça diante de todas essas situações que a gente já conversou. Que nós possamos desconstruir essas barreiras das desigualdades entre os sexos, da mulher ela sempre ter esse lugar, esse direito responsável de falar, de votar, de ser quem ela quiser, independente da roupa que ela esteja usando, da escolaridade dela, que ela lute diariamente para ser respeitada, para ter direito a ter direito. E que não seja vista de maneira ruim só pelo fato de querer ter direito. Então, que o dia 8 de março seja sinônimo de ter direitos, das mulheres terem direitos. Olá, eu me chamo Cristiane, sou enfermeira. Atualmente, eu estou à frente da Vigilância em Saúde da Prefeitura de Anchieta. A Vigilância em Saúde, ela é um setor que compreende vários segmentos, dentre eles a vigilância epidemiológica, que atualmente tem tido um papel importantíssimo com a pandemia.
temos ainda a vigilância sanitária, a vigilância ambiental, o Centro de Controle de Zoonoses, o CTA, que é o nosso Centro de Testagem e Aconselhamento para as Infecções Sexualmente Transmissíveis, e por fim, e não menos importante, o Núcleo de Imunização, que também tem tido um papel importante neste momento de pandemia com a chegada da vacina contra o Covid-19. Há algum tempo atrás, cargos como esse que eu ocupo hoje, eles só eram preenchidos por homens. E hoje, o Dia Internacional da Mulher, é com muito orgulho que a gente olha para trás e vê como nossas conquistas cresceram. Perceber que hoje somos mais respeitadas, mesmo que ainda não o suficiente, mas são vitórias, vitórias que merecem ser comemoradas. Afinal, não se chega ao topo sem galgar degrau por degrau, não é mesmo? Então, quando olhamos para aquele cenário do passado, onde a mulher ela tinha aquele papel unicamente de ser esposa, mãe, dona de casa, hoje nós vemos que a mulher ela tem outras perspectivas, tem outros sonhos. Por mais que ela venha a construir uma família, ela quer independência, uma independência financeira, ela quer ter a oportunidade de contribuir, de colaborar, de trabalhar, de crescer junto com o seu cônjuge, visando ali um futuro mais promissor. E se nós voltarmos ainda o olhar ao passado, assim, é libertador saber que hoje existem muitas mulheres que não permitem viver em um relacionamento abusivo, onde elas eram diminuídas, onde elas eram ridicularizadas. Hoje, elas exigem respeito e reconhecimento. Mas, mesmo assim, é muito triste a gente ainda saber que existem algumas mulheres que se permitem viver num relacionamento abusivo, mesmo hoje, onde muitos, né, não só as mulheres, mas nós temos outros grupos que apoiam, né, essa luta pelos direitos das mulheres. Então eu aproveito essa data para parabenizar esses homens, né, muitos dos homens que reconhecem as grandes mulheres que eles têm ao seu lado, que por muitas das vezes são, além de esposas, são mães, são filhas, trabalhadoras, que sonham com um mundo melhor. Então, para você, mulher que está me ouvindo, eu termino essa fala desejando muita força para resistir às situações, aos ambientes e até mesmo às pessoas que nos deixam desconfortáveis. Pois não é, pensem bem, não é egocentrismo querer cuidar de nós mesmos. Agradeço a oportunidade de falar num dia tão importante, né, a esse convite, e espero que todos tenham um bom dia.